Gente, o nome da pregação de hoje é O Dedo do Juízo. A história que eu vou contar para vocês aqui, eu vou ler, é aterrorizante. Aterrorizante. Belsazzar, o rei, filho de Nabucodonosor, estava no auge do seu pecado, e diz o texto que, enquanto ele blasfemava contra Deus, apareceram dedos na parede escrevendo Mene, Mene, Tekel, Parsim. E eu vou explicar já tudo o significado disso, mas vamos ler? Vamos ler aqui bastante, vai. Daniel capítulo 5, verso 1. O rei Belsazzar deu um grande banquete para 1000 dos seus nobres e bebeu vinho na presença dos 1000. A reunião, ele reuniu a elite, ou seja, nesta reunião estava a elite do mundo, porque você tem que se lembrar de que Nabucodonosor, de que a Babilônia era a superpotência mundial da época. Ele então reuniu a nobreza, a elite do mundo estava ali, eles estavam no auge da prosperidade, afinal de contas, para reunir essa quantidade de gente, 1000 pessoas, e dar vinho para todo mundo, tem que ter dinheiro, tem que estar no auge, e é o que nós estamos vendo aqui. Esse povo, cheio de dinheiro, de poder, e achando que estão na crista da onda, achando que são o máximo. Verso 2. Quando estava bebendo vinho, Belsazzar mandou trazer as taças de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que o rei, seu nobre, suas mulheres e concubinas os usassem para beber. Então trouxeram as taças de ouro que foram tiradas do templo de Deus que estavam em Jerusalém, e o rei, seus nobres, suas mulheres e concubinas beberam nelas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro e de madeira e de pedra. Na mesma hora, apareceram uns dedos de mão humana, que escreviam no reboco da parede do palácio real, defronte do castiçal. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então a fisionomia do rei mudou. Seus pensamentos o perturbaram, suas pernas ficaram fracas e seus joelhos batiam um no outro. Para aquelas pessoas que acham que quando o mundo ímpio pega, por exemplo, a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, coloca um travesti lá, e eles acham que não há problema algum, porque é só um símbolo, isso não afeta a minha fé. Você já viu isso? É engraçado. Ímpios fazem as suas expressões mais horríveis de rebeldia contra Deus, e aí alguns cristãos dizem, isso aí não afeta a minha fé, porque não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. É uma estupidez e uma ignorância, porque aqui, ao atacar os símbolos da fé de Israel, as taças de ouro do templo, o texto bíblico diz que no mesmo instante, Deus puniu aquele povo. Porque, veja, o símbolo era uma representação de quem Deus era. Então, atacar o símbolo era atacar a pessoa de Deus, era atacar o povo de Deus. Verso 7. O rei estava apavorado. O rei gritou para que trouxessem os adivinhos, os astrólogos e os prognosticadores. E o rei disse aos sábios da Babilônia: quem ler esta inscrição e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura, como um rei, e terá um colar de ouro no pescoço e será o terceiro governante do reino. O que os historiadores dizem é que, na realidade, Belsazzar, ele era o segundo. Havia um outro juntamente com ele que estava acima de Belsazzar. Então, quando ele diz, olha, será o terceiro, o que ele está dizendo é o seguinte: se vocês arrancarem essa angústia que eu estou sentindo, essa perturbação que eu estou enfrentando, se vocês fizerem isso, vocês serão os maiores aqui, vocês só estarão abaixo de mim. Só. Verso 8. Então, vieram todos os sábios do rei, mas eles não puderam ler a inscrição, nem declarar a sua interpretação ao rei. O rei Belsazzar ficou muito perturbado com isso, e sua fisionomia mudou, e seus nobres estavam perplexos. Aquele mundo que se considerava poderoso, cheio de poder, de glória, de dinheiro, de riqueza, de prosperidade, agora está sendo representado por este rei, que está com as pernas bambas. Verso 10. Aconteceu que, por causa das palavras do rei e dos seus nobres, a rainha entrou no salão do banquete. E a rainha disse: ó rei, vive para sempre. Não te perturbe os teus pensamentos, nem se altere a sua fisionomia. As pessoas viram que o rosto dele mudou, que o semblante dele, rosadinho pelo vinho, agora é pálido pelos dedos. Verso 11. Não te perturbe, no teu reino um homem que o Espírito dos deuses dos santos, nos dias de teu pai, se achou nele luz, inteligência e sabedoria. Você nota que o linguajar dela é pagão, né? Ela não fala a um homem que serve ao único Deus, não. Ele tem o Espírito dos deuses, no plural.
Ou seja, ainda não tinham o entendimento correto de quem Deus é. Verso 11 ainda, teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, ó rei, teu pai o constituiu chefe dos magos, dos adivinhos, dos astrólogos e dos prognosticadores. Porque neste Daniel, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar, se encontrou um espírito extraordinário, conhecimento e entendimento para interpretar sonhos, explicar enigmas e resolver dúvidas. Chame-se agora Daniel e ele dará a interpretação. Então Daniel foi levado à presença do rei. O rei disse a Daniel, és tu, aquele Daniel, um dos cativos de Judá, que o rei, meu pai, trouxe? Você é um dos escravos? Você é um daqueles que nós subjugamos? Gente, quem eram os judeus aos olhos dos poderosos babilônicos? Ninguém. Ninguém, nada. Mas quem é que tinha a palavra? Quem é que podia arrancar a perturbação do rei? Aquele cativo. Nada mudou. Nada mudou. Nós, a igreja, somos a luz do mundo, disse Jesus. Nós, que descendemos daquele Nazareno, lá de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Nós somos a representação dele, assim como Daniel era. Nós não significamos nada para este mundo, mas nós temos a palavra, e somente nós, porque Deus está conosco, porque Deus se revelou a nós, somente nós podemos guiar este mundo para a luz, ninguém mais pode fazer, assim como naqueles dias ninguém podia. Verso 16. Porém, ouvi dizer a teu respeito que podes dar interpretação e resolver enigmas. Agora, se puderes ler esta inscrição e me revelar a sua interpretação, serás vestido de púrpura, terás um colar de ouro no pescoço e serás o terceiro governante no reino. Então Daniel respondeu e disse na presença do rei, os teus presentes fiquem contigo e dá os teus prêmios a outro. Porém, vou ler ao rei a inscrição e lhe revelarei a sua interpretação. Ó rei, o Deus Altíssimo deu o reino e grandeza, glória e majestade a Nabucodonosor teu pai. Por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. Veja que Daniel o tempo todo está dizendo, não é que seu pai era o máximo, Deus é o máximo e Deus deu grandeza ao seu pai. Ele matava e poupava a vida de quem queria, exaltava ou abatia a quem queria. Verso 20. Mas quando o seu coração se exaltou e seu espírito se endureceu, para agir arrogantemente, foi derrubado do seu trono real e a sua glória lhe foi tirada, como eu disse para vocês aqui, ao longo das últimas pregações. Nabucodonosor perdeu a razão e começou a se comportar como bicho. Ele foi expulso do meio dos homens e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais. E a sua morada foi com os jumentos selvagens. Deram-lhe grama a comer como aos bois e o seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu. Até que reconheceu que o Altíssimo Deus tem domínio sobre o reino dos homens e constitui sobre ele a quem quer, inclusive o seu pai, inclusive tu, você. Mas tu, Beltesazar, que és filho, não humilhaste o teu coração, embora soubesse, você sabia, você viu isso, você não tem a desculpa de dizer, eu não sabia. Verso 23, mas te elevaste contra o Senhor do céu, pois as taças do templo dele foram trazidas à tua presença, e tu, teus nobres, tuas mulheres e tuas concubinas bebeste vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem. Mas não glorificaste a Deus, em cuja mão está a tua vida e de quem são todos os teus caminhos. Então aquela parte da mão que traçou o escrito foi enviada por ele. Esta é a frase que foi escrita, Mene, Mene, Tekel, Parsim. E esta é a interpretação. Mene, Deus contou os teus dias, os dias do teu reino e pôs fim neles. Tekel, foste pesado na balança e foste achado em falta. Pérez, o teu reino está dividido e entregue aos medos e persas. Então Beltesazar deu ordem e vestiram Daniel de púrpura, puseram-lhe um colar de ouro ao pescoço e anunciaram-lhe que ele seria o terceiro em autoridade no reino. Naquela mesma noite foi morto Beltesazar, o rei dos babilônios. E Dario, o medo, isso aqui, Xenofonte, escritor não cristão, confirma. Isso aconteceu, a história confirma isso. E Dario, o medo, recebeu o reino tendo cerca de 62 anos de idade. Essa é a história. A história é aterrorizante. Aterrorizante. Por conta, talvez, das telas, que só faltam emitir cheiro, as pessoas não mais sabem ler. Elas não leem
enxergando. Elas não leem imaginando. Elas não conseguem sentir os odores e ver as imagens por conta de que desaprenderam. Haja vista que por meio das telas tudo é dado mastigado. Você tem que imaginar aqui, contextualizar a cena, se colocar no lugar. É assustador. É assustador. Eu li essa história durante essa semana, pela 1000ª vez, e pela 1000ª vez eu fiquei apavorado com a descrição do que Deus há de fazer com os homens, não importa quem eles sejam. Daqueles homens que insistem sistematicamente em negar o Senhor. Sejam eles reis poderosos, sejam eles crentes que frequentam a resgatar, sejam eles homens que estão lá fora ou não, não importa. Mas cedo ou mais tarde, para aqueles que insistem em negar a verdade e continuar no erro, mas cedo ou mais tarde aparecerá na parede de suas vidas um dedinho, solidão, miséria, vergonha, inferno. Belsazar era filho de Nabucodonosor. Ele viu a verdade através de Daniel, como o texto aqui declara: você sabia, você sabia. Ele deu uma festa para 1000. A elite estava reunida. Prazer. Veja aqui, concubinas, que era uma espécie de prostituta oficial. É isso. Prostituta legalizada. Vinho e concubinas. Vinho e concubinas, elite, poder. O símbolo máximo dos homens que se consideram deuses neste mundo. Sexo e álcool. Para demonstrar que eles se viam como poderosos, pegaram as taças de Israel, do templo de Israel, como dizendo: ora, peraí, lá naquelas outras histórias que eu já preguei aqui para vocês, lembra Daniel? O rei diz: Daniel, o seu Deus é o Deus que está acima de todos os outros deuses. É uma definição ruim, errada, completamente errada, completamente não, porque Deus é acima de todos, mas não existe os todos. Não existe os todos, porque não existem outros deuses. Mas Belsazar pensa: não. Como assim ele é o Deus dos deuses? Nós não somos o de Baal? Veja bem, nós não somos a Babilônia? Nós não vencemos Israel? Tragam-me aqui os utensílios do templo. Vamos provar que nós somos maiores que todos, que os nossos deuses são verdadeiros. E diz o texto que exatamente neste momento, na festa, não no velório, na festa, não no dia da miséria, no dia da prosperidade, do álcool, do sexo, é nesse dia, no auge da empáfia, do orgulho, que dedinhos começam a aparecer, e aquele homem que se considera rei, poderoso, agora é como uma menininha apavorada. Eu quero começar, em primeiro lugar, falando sobre a rebelião dos povos contra Deus. Belsazar se revolta contra Deus. É o que Daniel descreve. Daniel dá o veredito. Você, embora soubesse de tudo, que tudo era esse? Lembra que o rei estava angustiado e ninguém conseguia interpretar o sonho dele? Lembra que o rei disse assim: ora, eu tive um sonho e eu quero que vocês o interpretem. Os homens disseram: conte o sonho. O rei disse: não vou contar. Vocês precisam contar o meu sonho. Eles disseram: nenhum homem pode fazer isso. Daniel pôde. Daniel pôde porque Deus o capacitou, e é óbvio que isso é um milagre, sem que ele contasse para ninguém. Como que Daniel poderia saber? Aconteceu um milagre. Ele ouviu falar sobre isso. Ele ouviu. Mas o que ele fez? O que Belsazar fez? Ele ainda insiste em pecar. Lembra também da história de Sadraque, Mesaque e Abednego? O rei manda construir uma imagem. Todos aqueles que não adorarem a imagem serão jogados na fornalha. Diz o texto bíblico que eles são, e eles saem ilesos. Nem o cabelo deles queimou, nem com cheiro de fumaça eles saíram. Entretanto, as pessoas que se aproximaram da fornalha, tão alto era o fogo, morreram. Eles mesmos não. Ele sabia disso. Ele sabia disso. Você sabia, Belsazar. Mesmo assim, você insistiu em pecar. Mesmo assim. Ninguém
vai poder chegar diante de Deus naquele dia e falar: eu não sabia. Paulo, ao falar sobre os ímpios, todo o mundo pagão, ele disse assim: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Eles se tornaram cegos porque eles furaram seus próprios olhos, mas eles viram Deus. E como? Por meio das coisas que foram criadas, Deus se revelou aos homens, diz Paulo. Por isso eles são indesculpáveis. Ninguém poderá chegar diante de Deus e falar: eu não sabia. Eu não sabia. Não, a igreja que eu frequentei era uma igreja incorreta. Você tem uma Bíblia em suas mãos para que você questione essa igreja. Se não fez, não fez porque não quis. Não, mas eu não sei, eu fui enganado muitas vezes. Foi porque quis. Porque você queria ir e frequentar essas igrejas que falam o que o seu coração quer ouvir. Por que você foi seduzido? Por quê? Porque eles diziam: venha, venha, você será rico, suas enfermidades serão curadas. E nada de arrependimento, nada de falar: conserte sua vida. Mas você adorava isso. Ninguém poderá dizer: eu não sabia, eu não sabia. O interessante é o seguinte: no momento da prosperidade, Belsazar, ele não lembra de Daniel, nem no primeiro momento de angústia dele. Daniel é o mesmo homem que outrora foi o único a responder ao rei de maneira correta. Todos os outros não conseguiram. Os sábios, os astrólogos, os mentirosos, os macumbeiros da época não puderam. Ele não lembra. Ele esqueceu. Você é aquele lá dos cativos? Como alguém pode esquecer um evento desse? Sobrenatural. Como alguém pode esquecer uma coisa dessa? Um dia, o rei tem um sonho, ninguém consegue revelar o sonho, chega um homem e diz: ok, eu vou contar o seu sonho. Eu não apenas vou interpretar o seu sonho, eu vou contar o seu sonho. Como assim? E a história de Sadraque, Mesaque e Abednego? Como assim ele não conhece aquele povo judeu? Que papo é esse? Ninguém poderá chegar diante de Deus e falar: eu não sabia. Mas aí, somente na hora que foi fundo no pecado, fundo na perturbação, somente aí apareceu alguém mais ou menos lúcido, mais ou menos dizendo: ei, eu lembro aqui. Agora eu lembro. Já que todos esses deuses faliram, já que todos os astrólogos não deram resultado, agora eu lembro. Agora eu lembro. Pode acontecer isso com você. Agora que eu já segui o meu caminho, para que eu me livrasse de minhas perturbações e angústias e encontrasse um caminho. Eu já tentei no sexo, eu já tentei, em paixões, eu já tentei em vários e vários caminhos. Agora que eu estou arrebentada, agora que eu estou destruída, agora eu me lembro do meu pastor dizendo: não siga por este caminho, menina. Agora eu me lembro. Segundo, o dedo do juízo de Deus. O texto bíblico declara que no auge do orgulho, da arrogância e do prazer, dedos apareceram, o dedo do juízo de Deus apareceu e o rei ficou apavorado. Veja o que Xenofonte e Heródoto descrevem sobre a queda da Babilônia. Veja, é um homem ímpio, tá? Dario desviou o Eufrates para o novo canal e, guiado por 2 desertores, marchou pelo leito seco rumo à cidade, enquanto os babilônios farreavam numa festa aos seus deuses. Não te assusta? Não te assusta? Corajoso. Eu te convido a ir àquele palácio, a viajar agora para lá. Eu vejo o rei sentado em seu trono, a elite, aquele povo que se acha o máximo. Nós somos uma espécie de deuses poderosos, o mundo se curva a nós, nós dominamos o mundo todo. Cheio de glória, ignorando tudo o que eles ouviram sobre o Deus verdadeiro, com uma taça do templo, profanando, desrespeitando os símbolos divinos,
Ele pega a taça e zomba. E adoravam. É óbvio que a ideia é essa aqui. Por quê? O texto fala justamente disso. Pega a taça do Deus de Israel e ao mesmo tempo, com a taça do Deus de Israel, eles adoravam seus deuses. Era isso, era para dizer, nós somos o máximo, os nossos deuses venceram. Afinal de contas, nós não subjugamos Israel? No auge, na festa, no pecado e prosperando, no auge, ele caiu. Isso acontece. De certa maneira vai acontecer com todos. Pode ser com o jovem no auge da força física e da beleza que se entrega aos prazeres. E de repente aparece um dedo lá. Aparece, sabe? Traído, traída. Decepcionado, decepcionada. Vazio profundo na alma. Vazio. No auge do vigor. Sem força. Aparece. Na realidade, essa história desse dedo que aparece assim repentinamente, é a história no final de todos os homens em relação à morte. A morte é esse dedo para todos. A morte é esse dedo para todos. A Bíblia declara que a vida de um homem é como um sopro. É isso, a vida. 70 anos à luz da eternidade, é isso aqui. Tiago diz que a vida humana é como neblina. Agora está ali. Logo, alguns minutos passam, um vento vem, leva a neblina, ela não está mais ali. Essa é a descrição bíblica do homem. Sopro, neblina. De manhã é um ser humano, à noite é um corpo apenas. Morreu, acabou. Você já notou como que a morte nos deixa sempre perplexos, assim como o povo ficou perplexo diante dos dedos? Veja como que a morte nos deixa sempre perplexos. Quantas vezes nós falamos assim? Morre alguém, um conhecido, e a gente fala, meu Deus, ele estava comigo ali agora. Ainda que aquelas mortes que já são previstas, como por exemplo de alguém que está enfermo, ainda essas, que há uma previsão, a gente está vendo, está morrendo. Mesmo essas, a gente vai e alguém pergunta, onde está o seu pai? Está no hospital tal. De repente, ele morre. E aí tudo muda, já não é mais, onde está o seu pai? É onde está o corpo de seu pai. E aquele homem que estava com você agora não está mais. Ele se foi. Se foi. Você nunca mais o verá. Nunca mais. Nunca mais. Assim. Deixou de ser. Deixou de existir. Cada cortejo fúnebre, cada óbito é o dedo de Deus escrevendo para nós. Arrependa-se enquanto é tempo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. O texto declara que os homens poderosos, os mais poderosos de seus dias, estavam com o joelhinho literalmente balançando, tremendo, apavorados, face branca. Lembra do World Trade Center? As duas torres gêmeas que foram atacadas por aviões controlados por terroristas. Milhares de pessoas morreram. Eu me lembro de uma entrevista do presidente norte-americano George Bush, falando sobre as pessoas que pulavam do prédio, lembra? Isso acontece, o ser humano, no desespero, o prédio em chamas, o instinto de sobrevivência diz, tente fazer qualquer coisa para se salvar, apesar de a razão falar, olha, não há chance, não há nenhuma possibilidade de pular de um lugar desse e sobreviver. Mas o instinto fala mais alto. E as pessoas pulam. Todas elas. Bush, diante dessa cena, disse assim, ao ver pessoas pulando, eu me senti impotente. Se há um dia que o homem mais poderoso do mundo treme, você acha mesmo que não haverá um dia em que você, caso insista em viver no pecado, não vai tremer? Todos um dia ficarão surpresos. 1 Tessalonicenses 5,3 declara, sobre a vinda de Jesus, quando andarem dizendo, paz e segurança, eis que repentinamente lhes sobrevirá destruição. Isso diz o texto sobre a vinda de Jesus, que pode ser amanhã ou daqui a 2000 anos. Mas você sabe que a sua morte é a vinda de Jesus para você, não é?
E a sua morte pode ser hoje, amanhã. Eis que lhe sobrevirá repentina destruição àqueles que, sendo expostos à verdade, insistem em ignorá-la. Terceiro, eu nem vou me deter tanto nisso aqui, porque já falei sobre isso nas outras pregações. Os homens deste mundo não têm resposta para nós. Os homens deste mundo não têm resposta para nós. O rei está perturbado e procura solução para seus problemas em todos os homens sábios, religiosos e filósofos de seus dias, e diz o texto que ninguém podia satisfazer. A Escritura declara isso mesmo, e eu já tenho falado isso constantemente para vocês. Todas as religiões são falsas. Todas as outras religiões são falsas. Os caminhos destes homens são apenas homens tateando no escuro procurando um caminho. Essa é a descrição bíblica sobre os homens. Essa é a descrição bíblica. Eles não podem responder nada a mim e a você. Por fim, quarto e último princípio, só Daniel sabia ler. Só Daniel conseguiu ler, entender e interpretar a inscrição. Mene, mene, tekel, parsin. De maneira resumida, você foi contado. Deus colocou você na balança, você foi pesado. E está faltando alguma coisa. Por isso, você foi julgado. Deus vai contar, vai colocar todo mundo na balança um dia. Vamos ver se tem peso aqui. Vamos ver se não está faltando nada aqui. Vamos ver. Vamos ver. E aí, no caso do rei, estava faltando. E por isso ele foi julgado. Porque só Daniel conseguia responder. Porque só Daniel tinha uma palavra. Primeiro, porque Daniel, ele foi o único, Daniel e seu povo, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram os únicos a se consagrar a Deus. Lembra lá em Daniel 1:8, diz o texto bíblico, que Daniel, junto com seus amigos, eles resolveram firmemente não se contaminar. Resolveram firmemente não se contaminar com as oferendas deste mundo, com as comidas deste mundo. Você se lembra que o texto bíblico de Daniel também declara que Deus deu sabedoria para Daniel? Que a sabedoria dele não era humana, mas era divina? Lembra disso? A Escritura declara, você tem necessidade de sabedoria? Peça a Deus e Deus vai dar. Mas como obter isso? Sem santidade ninguém verá a Deus, diz o texto bíblico. O vinho tira a inteligência. O pecado tira também. O pecado tira a inteligência e nos torna estúpidos. Estúpidos. Agora, note como que muitos homens de Deus hoje, eles não são consagrados a Deus. Não são. Não são. É um absurdo. Preguiçosos, sensuais, ignorantes. Eu vi um dia o pastor do Justin Bieber. Ele e o Justin Bieber. Sabe como? Ô, gente, sem camisa, mas com a calça lá embaixo. Mas de um jeito sensual. Sabe o resultado? Ele foi excomungado da igreja dele porque caiu em adultério. Você fica, assim, é assustador como que mulher de pastor se veste como garota de programa. É assustador. É assustador as besteiras que falam. Todos nós estamos sujeitos a todos os erros. Nós somos limitados. Mas é assustador. Isso tem muito a ver com o fato que são preguiçosos. Sabe que história eu vi durante a pandemia? De pastores que comemoravam o fato de que tudo estava fechado. E eles tinham uma boa desculpa para dizer, eu não posso visitar porque perigo, por amor a você, eu não vou te visitar. Tá bom? Que mentira! Que absurdo! Que absurdo! Os pastores deveriam estar lá, nos hospitais, falando com as pessoas, no momento mais angustiante. Que isso? Que absurdo é esse? Que absurdo! Sabem tudo do time de futebol, das notícias do último tempo, sabem nada de Bíblia. Levantem cedo, seus vagabundos preguiçosos. Não fazem isso. Por isso não tem nada para dizer mesmo. Não sabem interpretar os tempos. Por quê?
não são consagrados. Não são consagrados. Segundo, porque eles se humilham diante dos poderosos. Se eu quisesse agradar a homens, diz Paulo, não seria servo de Cristo. Sabe aquele que ouve de Deus? Aquele que não está preocupado com aquilo que os homens vão dizer a seu respeito. Porque Daniel é o homem que sabe por que ele pode ler? Sabe por que ele consegue ler o que está escrito ali? Porque o que estava escrito ali era uma mensagem de juízo ao rei. Mas você acha que esses pastores, que estão o tempo inteiro prestando continência aos homens, aos poderosos, aos famosinhos, você acha que esses homens terão coragem de abrir a boca e falar, você está em pecado, Deus vai te destruir hoje mesmo? É claro que eles não podem ler um negócio desse. Claro que não. Me mandaram esses dias. Me mandaram, pastor, o que você acha disso aqui? O pastor comentando lá, um pastor do jogador de futebol. O jogador de futebol postou lá uma nova peguete dele. Uma nova amante dele. Aí o pastor escreveu embaixo assim, ó, uhul! Uhul! O cara está em pecado. Ele está com a milésima mulher. Uhul! Mene, mene, tekel, parsim, ele devia ler. Arrependa-se enquanto é tempo, garoto. Não importa quanto dinheiro você tem. Pare de pecar. Uhul! É claro que esses homens não podem ouvir de Deus. Porque o que Deus tem a dizer para eles, eles não querem dizer aos homens. Porque eles estão mais preocupados em ter um parça, em ter um amiguinho, em ter coleguinhas, do que em pregar a verdade. Por isso estão impossibilitados de ler os sinais dos tempos. Estão impossibilitados de trazer uma mensagem realmente verdadeira, que possa arrancar a perturbação dos homens. Não podem, não podem, não podem. Terceiro, sabe por que muitos homens e pastores não podem ler os tempos, os sinais dos tempos? Porque amam mais as glórias deste mundo e o dinheiro do que a Deus. O rei vem e diz, eu vou premiar o homem que revelar o que está escrito, com vestimentas suntuosas, com glórias, dinheiro, e você será o terceiro. O rei, apavorado, gritou, diz o texto, ele gritou, chamem alguém para solucionar o meu problema, para aliviar a minha angústia. Daniel se aproxima e o rei já vai dizendo, olha, eu vou fazer isso, isso, isso. Fique com você. Fique com você. Fica aí. São homens que estão dispostos a perder dinheiro, prestígio, que vão poder ler, porque somente esses têm ouvidos para ouvir o que Deus tem a dizer, porque Deus está sempre falando. Mas a nossa cobiça nos deixa surdos. A nossa covardia também nos deixa surdos. Homens corajosos, consagrados e que amam a Deus acima de tudo. Esses vão falar em nome de Deus. Eles não chamaram Daniel de início, eles não se lembraram de Daniel no início. Na prosperidade, não. E até mesmo no início da angústia, não. Só quando tudo deu errado, quando todas as tentativas fracassaram, aí então eles se lembraram. Quando o mundo estiver perplexo, quem terá uma palavra para dizer a eles? Quando a sua vizinha, que insiste em criar os filhos dela à luz dos conselhos deste mundo, estiver angustiada, com os joelhos balançando, quem vai ter uma palavra para dizer para ela, eu sei o caminho, eu sei como criar filhos, vem aqui e eu vou ajudar você. Quando aquele homem lá no seu trabalho, depois de muito vinho e muita concubina, estiver angustiado, desanimado, destruído, quem vai poder dizer para ele, eu conheço uma fonte de água viva, eu sei, quem pode preencher você, de maneira que este mundo não poderá? Quem? Quem poderá fazer isso? São aqueles, como Daniel, consagrados, corajosos e amantes, muito mais de Deus do que de qualquer outra coisa. O mundo, mais uma vez, está indo para o buraco. Como sempre, ele caminha para a destruição. Os homens estão perturbados, apesar de ouvirem as mais variadas vozes,
por todos os lados, como naqueles dias. Hoje, há várias pessoas prometendo solução para as nossas angústias, alívio para as nossas perturbações. Mas a Bíblia declara: a igreja é a luz do mundo, porque ela e somente ela carrega a mensagem de Cristo Jesus. E Jesus, Ele é suficiente não apenas para te levar para o céu. Ele é suficiente para curar a sua alma. Ele é suficiente para restaurar a sua família. Ele é suficiente para te ensinar a como criar os seus filhos. Ele é suficiente para que você seja um empresário bem-sucedido. Ele é suficiente para que você enfrente o fracasso. Ele é suficiente para tudo. Para tudo. Ele não é um caminho. Ele é o. Todos nós temos agora aqui a chance de nos arrependermos enquanto há tempo. Mas pode ter certeza, para aqueles que não aceitarem, não se humilharem diante dos sinais, porque a Bíblia não é um salto de fé no escuro, ela dá muitas provas, como Belsassar teve. Ele teve provas irrefutáveis de que o Deus de Israel era o Deus único e verdadeiro. Ele teve. Aqueles que ignorarem, mene tekel parsim, serão contados, pesados e achados em falta. E por isso, repentinamente, enquanto eles dizem paz e prosperidade, lhes sobrevirá destruição. Portanto, eu venho pela 1000ª vez pregar a única coisa que um pastor deveria pregar: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Vamos ficar de pé?